Boa tarde, povo. Vamos continuar o estudo da pirâmide, na verdade, complementos ao estudo da pirâmide, agora nesta parte, neste vídeo. Página 176 do livro didático, 177, e nós estamos interessados no seguinte problema. Estamos interessados em considerar uma pirâmide qualquer e cortá-la por um plano paralelo ao plano da base. Ou seja, temos o plano da base e temos um plano paralelo a este, alguns por aqui, e fazemos um corte. Isto vai determinar uma nova pirâmide. Esta nova pirâmide cortada aqui e este objeto é semelhante ao... Naturalmente, intuitivamente, nós diríamos que este objeto que aqui está... Eu vou mudar aqui a cor. Vou mostrar aqui as linhas de corte com cor vermelha. Isto gera uma nova pirâmide e esta nova pirâmide é naturalmente, intuitivamente semelhante à anterior. O plano passa aqui por trás. Ok, está na página. Estes cortes na pirâmide estão na página 177, bem bonitinho, um desenho. É as últimas figuras que aparecem na folha, página 177. E a ideia intuitiva é utilizar o que nós sabíamos da geometria plana de figuras semelhantes. Por exemplo, recordem, estes dois triângulos são semelhantes. Nós dizíamos que eles eram semelhantes se os ângulos fossem iguais, os ângulos correspondentes fossem iguais e... Até aqui tudo bem. E a terceira coisa, portanto, reparem que esta pirâmide de cima, os ângulos correspondentes são iguais, todos os ângulos que vocês imaginarem na pequenina de cima são os mesmos da de baixo. Mas o que é realmente aqui importante, e o que era importante aqui era a razão de proporção, que fazia com que, na época da internet, em que vocês com os dedos pegam numa imagem qualquer no celular e ampliam e obtêm uma figura semelhante, se fizerem aquele movimento de abrir a mão, é intuitivo, daqui para aqui, perceber que há uma razão de proporção. Como é que nós determinamos essa razão de proporção? Se este for o lado A e este for o lado A', nós temos que A' sobre A é a mesma coisa que B' sobre B e C' sobre C. E isto era a razão de proporção K. Então estas duas pirâmides hão de ter também elas próprias a sua razão de proporção. Vamos ter é que decidir, evidentemente, podemos pegar aqui num lado qualquer, um dos lados da base, uma aresta. Vamos pegar em três coisas. Vamos pegar no lado da base, vamos pegar na aresta e vamos pegar na altura. Vamos relacionar as três medidas. E as pirâmides são semelhantes precisamente porque as razões, o lado da base da maior a dividir pelo lado da base da menor ou vice-versa, a aresta da maior, a aresta da menor e a altura da menor e da maior estão em proporção com uma razão K. E, portanto, essa é a definição de sólido semelhante e, em particular, de pirâmide semelhante. Peço-vos que recordem o que viram de triângulos semelhantes, que é o que é fundamental. Dois triângulos são semelhantes se os ângulos forem todos iguais, é suficiente, ou que vai implicar
que haja uma razão de proporção aqui nos lados, ou simplesmente verificar que os lados correspondentes são todos proporcionais. Então, vamos lá para a pirâmide e considerar as três medidas que vão ser utilizadas para... Este conceito de semelhança pode ser utilizado com tudo, não é? Um cubo, dois cubos são sempre semelhantes, dois cubos são sempre semelhantes, não é? Um cubo pequeno, dois cubos são sempre semelhantes. Porquê é que são sempre semelhantes? Porque, logicamente, os ângulos são todos iguais, são todos retos, e depois a razão de proporção, se este for o ladinho e este o ladão, o lado do mais pequeno, o lado do maior, se vocês fizerem a mesma coisa que os outros todos, vocês têm sempre L sobre L, ou se quiserem L grande sobre L pequeno, independentemente do lado que vocês escolham, isto é sempre constante. Agora, essa razão de proporção depende do tipo de ampliação que fizerem, né? Se fizerem uma ampliação maior, tem uma constante de proporcionalidade maior. Se fizerem uma ampliação mais pequena, tem uma constante de proporcionalidade mais pequena. Portanto, determinar esta constante de proporcionalidade, se não sabemos ou se sabemos fazer contas a partir dela, é o processo aqui. Aqui na página 176 tem sólidos semelhantes. Portanto, no caso do quadrado, eles fazem algumas deduções, em particular mostram que no caso do cubo a mesma razão de proporcionalidade que existia entre os lados, L, L, verifica-se também nas diagonais. Ou seja, L sobre L é igual... A diagonal do cubo vem deste para aqui, não é? A diagonal do cubo vem deste vértice aqui de cima para este vértice aqui de baixo. Verifica-se também, aqui a mesma coisa, a diagonal a dividir pela diagonal. Página 166. Portanto, as linhas da dimensão 1 mantêm a mesma proporção. As dimensões 1 mantêm a mesma proporção. As arestas, a proporção das arestas vai ser igual à proporção das diagonais no caso do cubo. Depois há um exemplo de um cilindro em que verificam que as alturas também mantêm a mesma proporção, no caso do cilindro. Aqui na pirâmide vamos ver que é a mesma coisa também. Ou seja, se as pirâmides são obtidas uma da outra por ampliação, a razão que amplia a aresta é a mesma razão que amplia a aresta lateral e é a mesma razão que amplia as alturas. Então vamos lá, página... Aqui um exemplo depois de duas figuras que não são semelhantes, são duas caixas em que não se respeita a proporção das caixas numa das medidas. E essas duas caixas não são semelhantes. Então, considerada então uma pirâmide, para simplificar, vou considerar aqui uma pirâmide triangular. Se eu cortar esta pirâmide num ponto qualquer por um plano paralelo ao plano da base, portanto este plano de corte tem que ser paralelo ao plano da base, obtenho uma nova pirâmide que é semelhante à primeira. Dados desta nova pirâmide. Esta nova pirâmide tem aqui uma alturinha que eu vou chamar H. A pirâmide maior tem a sua própria altura, que eu vou chamar H grande. H grande, a altura da pirâmide maior, e H pequeno, a altura da pirâmide menor. Depois,
A aresta da base, vou chamar Lzinho, nesta, e esta aqui, L grande. Mais dados. Por exemplo, a aresta lateral. Aqui há a aresta lateral da pequenina, a aresta lateral da pequenina e deste lado a aresta lateral da maior. A. Então temos três características definidoras de uma pirâmide, três características definidoras da outra. Logicamente, ao fazer o corte por um plano paralelo, eu certifico-me que a base é semelhante à outra base. São neste caso, triângulos semelhantes. E o que é que eu posso afirmar? Posso afirmar que Lzinho sobre L grande, a razão entre os lados da base das duas pirâmides é igual à razão entre as alturas, que é igual, vou trocar aqui, que é igual à razão entre as arestas, que é igual à razão entre as alturas. E isto vai me permitir depois fazer cálculos. Vou chamar esta razão K. Razão K. Primeira pergunta. Qual é a relação entre as áreas das bases? Qual é a razão entre as áreas das bases? O que é que eu posso dizer das áreas das bases? Eu vou chamar... O autor chamou AB e AB. Ok. Área da base. Então, a área da base da mais pequenina e a área da base da maior. ABzão. Ok. Se recordam, pensem, por exemplo, em dois triângulos. Dois quadrados, aliás. Quadrado de raio de lado 2 e quadrado de lado 4. A área aqui é 4. 2 vezes 2. E a área aqui é 4 vezes 4, 16. Então, isto aqui, a razão K é igual a 2. Vou trocar aqui as letras, trocar aqui os valores para ficar mais... para não confundir números. Então vou colocar K é igual a 2. Este lado vale 3, este lado vale 6. 3 vezes 3, área 9. 6 vezes 6, área 36. Ou seja, quando o K é igual a 2, quando duplica, quando a proporção é 2, a área multiplica por 4, ou seja, por KK. Então quer dizer que AB a dividir por AB é igual a KK, ou seja, K quadrado. É intuitivo, não é? Então o que acontece nestas duas pirâmides é que, se a razão de proporção for, por exemplo, 0,5, as áreas, a razão de proporção vai ser 0,5 vezes 0,5. Se a razão de proporção for 2, nesse caso estou a comparar a mais pequena com a maior, teria que comparar a maior com a mais pequena, a razão é K2. Portanto, a primeira coisa, a razão entre as bases é igual ao quadrado da razão de semelhança, página 178. Áreas laterais. Esta área lateral aqui e esta área lateral aqui. É a mesma coisa, não é? A área lateral aqui, a área lateral aqui. Se a razão de proporção for K, a razão de proporção da área lateral é K2. Mesmo sentido, pela mesma razão, não há por que ser diferente só porque é um triângulo ou um quadrado. Simplesmente essa é a razão de proporção da aresta. É, por exemplo, 2 vezes. Se a razão de proporção da aresta é 2 vezes, a área, como é um quadrado de arestas, a razão de proporção vai ser K2. Então, a área lateral da pequena a dividir a área lateral da pequena a dividir pela área lateral da grande também é K2. Beleza. Então, seguindo o raciocínio, qual é a razão entre as áreas totais? A mesma coisa.
a razão entre as áreas totais, a área total, portanto, a área lateral mais a área da base, a área total a dividir pela área total é igual a K2. As áreas, então, a razão de proporção entre as arestas era K, a razão de proporção entre as arestas e os lados da base e as alturas era K, as relações entre as áreas é K2. E os volumes? Qual é a relação entre o volume da mais pequena, que vou chamar Vzinho, e o volume da maior, que é Vzão? Quanto é que é Vzinho a dividir por Vzão? É seguir o raciocínio, é lógico. São 3 dimensões, portanto, K, K, K. Um dos lados multiplica por K, o outro multiplica por K e o outro multiplica por K. Pensem num cubo de gelo de lado 1 e um cubo de gelo de lado 2. Um cubo de gelo de lado 1 tem 1 vezes 1 vezes 1 e um cubo de gelo de lado 2 tem 2 vezes 2 vezes 2. 2, 2, 2. Portanto, 8. Então a razão de proporção era 2 e agora 1 é 8 vezes maior do que o outro. Portanto, K, 3. Espero que tenham entendido. Que é altamente intuitivo. Estas coisas de geometria ou são muito intuitivas ou é muito complicado. O cara não pode pôr na cabeça, começar a decorar, começa a confundir isto tudo. K2 com K3. 3 dimensões, portanto há triplicação. Triplica. Desculpem, não é triplicação. Há potência 3, não é? Multiplica um lado vezes 3, o outro lado vezes 3, o outro lado vezes 3. E temos um objeto que é 3 vezes 3 vezes 3. Então, potência cúbica, sempre da proporção. Repito, por exemplo, o cubo. Imaginem num cubo de vértice de lado 1, aliás. Um cubo de lado 1 tem aqui 1, tem aqui 1 e tem aqui 1. O volume desta criatura é 1 vezes 1 vezes 1, portanto é 3. Agora pensem na mesma coisa, um cubo que vocês, por exemplo, colocaram com lado 3, agora tem 3 deste lado, tem 3 deste e tem 3 deste. Não, falta aqui espaço, vocês façam melhor. Mas fica, este volumezão é 3 vezes 3 vezes 3. Portanto, 27. Então, a razão dos lados era 1 a dividir por 3, a razão K era 1 a dividir por 3, e agora a razão dos volumes é 3 a dividir por 3 a dividir por... Não, 3. Engraçado. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 3. 1 vezes 1. Não dava certo, não é? A razão de proporção é 1/3 e a razão entre os volumes Vzinho sobre Vzão é 1 sobre 27. Ou seja, 1/3 ao cubo. Razão levantada a 3. É verdade para estas figuras semelhantes tridimensionais. Muito bem. Estamos na página 179. Tem aqui um exemplo. Que se calhar vale a pena fazer. Ou ver, pelo menos. Então são duas pirâmides. Uma de altura 12. E faz um corte de maneira a formar uma mais pequena de altura 4. É uma pirâmide quadrangular. Uma pirâmide quadrangular. E altura 12. Altura 12 centímetros, não é? 12 centímetros. Isto é o Hzão. E agora, a partir de cima, fazemos um corte de 4, de maneira a ficar aqui com uma pirâmide mais pequena de altura 4. Agora este aqui. Então
Ficamos aqui com uma pirâmide mais pequenina, de altura 4. Hzinho, 4 centímetros. Ok. Outros elementos desta pirâmide. A aresta da base, 9. E mais nada. Não é dito mais nada. 9 centímetros. Então, qual é a pergunta? A pergunta é: quanto é que mede este lado aqui? Quanto é que mede este lado aqui? E quanto é que mede esta aresta aqui? Acho que é isso, não é? É o lógico. Como é que chamamos esta aresta? Este lado chamamos Lzinho, L, e a aresta não recebe nome, mas parece ali uma letra conveniente. V para o vértice e C' para este ponto aqui. Então, vamos determinar, verificar as fórmulas e podemos determinar, por exemplo, o Lzinho, não é? Como é que determinamos o Lzinho? O que nós sabemos é Lzinho sobre Lzão, Lzinho sobre 9, é igual a Hzinho sobre Hzão. Portanto, 4 sobre 12. Ou seja, 12L igual a 36. 4 vezes 9, 36. Ou seja, L igual a 36 sobre 12, ou seja, L igual a 4. Então temos aqui L igual a 4. Ok, observe. Qual é a razão de proporção? A razão de proporção podia-se tirar aqui, não é? 4 sobre 12, Hzinho sobre Hzão, já nos dá o K. Portanto, o K é 1/3. A razão de proporção é 1/3. Razão de proporção K igual a 1/3. L igual a 3? Porquê eu pus o L igual a 4? É aquelas contas. São aquelas contas à Félix Bernardo. Como estou a falar e ao mesmo tempo a pensar, é difícil. Vá lá. 36 a dividir por 3 é 3. Oh, maldade. Então aqui é 3. Oh, maldade, maldade. Muito bem. L igual a 3. O ladinho é 3. Portanto, a área da base é em baixo, na base grande. A área da base grande é 9 vezes 9. Portanto, o ABzão, a área da base maior, é 9 vezes 9. Portanto, 9 vezes 9, que é 81. Já aqui em cima vai ser 3 vezes 3. O ABzinho é 3 vezes 3, ou seja, 9. Quando vocês fazem ABzinho sobre ABzão, dá então 9 a dividir por 81, ou seja, divido por 9 em cima e em baixo, 1/9, ou seja, 1/3 ao quadrado. O K ao quadrado. E os volumes? Vamos ao volume da maior. Vzão. Ora, Vzão, pela fórmula do volume da pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura. Ora, a área da base é 81. Portanto, 1/3 vezes 81 vezes 12. Fazem esta conta. Isto aqui é 4,324, se eu não me enganei. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 32, é 324.
Então, Vzão é igual a 324 centímetros cúbicos. Vzão, 324 centímetros cúbicos. Vzinho. Vzinho é 1/3 da área da base mais pequena, lá de cima, vezes a altura. Aqui era o Hzão, e aqui é que é o Hzinho. 1/3 vezes 9 vezes 4. Agora 12, né? 12 centímetros cúbicos. Quando nós fazemos Vzinho sobre Vzão, dá 12 sobre 324. Podemos dividir por 2 em cima e em baixo. Dá 6 sobre 162. Dá para dividir por 2. Dá 3 sobre 81. E agora dá para dividir por 3. 1 e aqui dá 27. Sem surpresa, isto é 1/3. 1/3 ao cubo. K ao cubo. Quociente entre os volumes, a proporção entre V e Vzão é a constante proporcionalidade levantado a 3. Está aqui melhor explicado na página 179. Quem está a acompanhar pelo livro e está a ver o vídeo, faça a leitura e mantenha a calma. Ora bem, isto serve para quê? Isto serve para nós calcularmos o volume de uma criatura bastante popular aí no comércio, sacos de papel, vasos de plantas, por aí fora, que é o tronco da pirâmide. Então, o tronco da pirâmide... Só usar a lógica. E o tronco da pirâmide é uma pirâmide cortada, não é? E agora alguém chega aqui e corta. É assim? É mais ou menos. Chega aqui e zuca. Corta a parte de cima. E temos então um tronco da pirâmide. Bom, coisas para dizer sobre este tronco. Tem uma base maior e tem uma base menor. Tem um Bzinho, um Bzão para a base. Base maior do tronco, base menor do tronco. Tem uma altura, a altura do tronco. Tem aqui um H. Tem uma altura. Mais coisas. E tem as faces laterais. Reparem, as faces laterais são agora, em vez de, como era na pirâmide normal, eram triângulos, agora são trapézios. Referir que o corte é um corte por um plano paralelo ao... Se não for por um plano paralelo, nós não conseguimos fazer nenhuma dedução lógica. Este corte por aqui foi cortado por um plano paralelo ao de baixo. Não é um plano oblíquo. Um plano oblíquo estragava isto tudo e não íamos conseguir tirar aqui conclusões nenhumas especiais. O corte está ilustrado aí na página 181. No topo da página, bonitinho, tem um vaso de plantas que é um tronco de pirâmide e depois está o processo de corte da pirâmide, gerando, por um lado, uma pirâmide mais pequena, semelhante à primeira, e, por outro lado, um tronco de pirâmide. Então, o que é que se pode dizer? Pode dizer que a área total do tronco é igual a quanto? É igual à área da pirâmide original menos... Não é verdade. Era bom que fosse. Não é. A área total do tronco é a área da base mais a área da base maior, a área da base menor, mais a área lateral. Isto é que é sempre verdade. A área total de... Lógico, não é? Parte de baixo, parte de cima e depois a área lateral. E pronto, e chega. Não se pode dizer muito mais. Tem que se pensar de uma forma bastante mais... Sei lá, se quiserem pensar na área total, depois tem que descontar... portanto, a base maior era comum às duas,
A base menor não pertencia à pirâmide maior, mas depois pertence à pirâmide menor. Depende de manipulação de dados que tiverem para deduzir a partir das áreas laterais das duas pirâmides, a área lateral desta, a área lateral da outra. E é verdade, a área lateral da pequena, a área lateral da grande, a área do tronco, a área lateral do tronco é a área lateral da maior menos a área lateral da menor. A área da base do tronco é igual à área da base. A área da base do tronco é igual à área da base da maior. E a área da base menor do tronco é igual à área da base da outra pirâmide mais pequena. Se tiverem todos os dados, quer das áreas laterais, quer das áreas das bases, das duas pirâmides, quer a maior, quer a mais pequena, aqui há igualdade entre a grandona e esta é igual à área, estão a ver? É igual à área da base da mais pequena. Quanto à área lateral, é a área lateral da maior. Não vale a pena estar a escrever isto aqui, não é? Isto é a área lateral da maior menos a área lateral da menor das duas. Bom, isto é uma questão de usar a lógica, manterem a calma. Se os dados estiverem todos presentes no problema, é só pensar. Mas isto é sempre verdade, não é? Isto é sempre verdade e fica a fórmula que é sempre verdade sem ter que pensar muito. A área total do tronco da pirâmide é a área da base do tronco mais a área da base menor do tronco mais a área lateral do tronco. E o volume? O volume é fácil também, não é? O volume do tronco da pirâmide é o volume da maior menos o volume da menor. Porque nós cortamos, jogámos fora um pedaço da pirâmide, logicamente ficámos com o todo menos o pedaço que tiramos. E portanto, o volume é bastante simples, não é? O volume do tronco é igual a Vzão menos Vzinho. O volume do tronco, a área do tronco é a área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral, e o volume do tronco é o volume total menos o volume retirado. Bom, elementos de análise do tronco da pirâmide, as arestas laterais. Aqui há uma observação. E se a pirâmide for regular? Se a pirâmide for regular, quer dizer o quê? Quer dizer que a base é regular e o vértice está sobre o baricentro. Está sobre o baricentro da base. Se a pirâmide for regular, fica um troncozinho também ele próprio regular. Fica um tronco ele próprio regular. Portanto, alguns assim. Ele próprio regular. Ficou uma bosta. Ficou nojo. Parece um prisma. Ok, vejam aí na página 162, com um lindo hexágono. E é fácil de ver que, se é regular, todas as arestas são congruentes. Portanto, o tamanho das arestas é o mesmo. Porquê? Porque o corte foi feito por um plano paralelo, o vértice está bem alinhado aqui com o baricentro e, portanto, todas as arestas têm depois o mesmo tamanho. Vejam a figura que está bem desenhadinha na página 182. Eu vou colocar aqui em vez deste nojo que aqui está, vou colocar aqui ao lado no vídeo editado a imagem. Muito bem. Então, complementos sobre poliedros. Para concluir agora, uma coisa que costuma aparecer, sobretudo a fórmula de Euler, é uma coisa que aparece frequentemente nos concursos e convém que vocês levem aqui do ensino médio essa fórmula de Euler e que se aplica para poliedros convexos. Então, o que é um poliedro convexo? O poliedro convexo é aquilo que já tinha dito no início. Qualquer linha é a maneira mais fácil
A maneira mais fácil de pensar se uma coisa é convexa ou côncava é vocês considerarem dois pontos quaisquer do objeto, fazerem passar uma linha entre os dois, o segmento de reta que os une, e verem se fica dentro do objeto ou se fica fora do objeto. No caso deste, a linha fica por fora, portanto este objeto aqui não é convexo. Um objeto diz-se convexo se todas as linhas entre dois pontos desse objeto estiverem dentro do objeto. Aqui o livro IESI tem uma definição, uma ou outra definição, que também funciona, que é a seguinte. Dado um poliedro qualquer convexo, se vocês considerarem um plano que contém uma das faces do objeto, o objeto fica todo de um lado ou do outro. Estão aqui vários objetos, e na página 184, vou colocar ali editar, figura 1, figura 2, figura 3, na página 184. Um deles não é convexo. Não é convexo porque passa um plano. No caso da... E como é que seria no caso dos objetos bidimensionais? Vamos recolocar aqui a Lua. Vamos colocar aqui a Lua. E é a mesma coisa. Se vocês passarem uma reta por uma das faces, neste caso por um dos lados do objeto, o objeto fica todo de um lado ou fica todo do outro. Agora, em R3, vai ser planos. Vocês encostam um plano ao objeto. Há aí um exemplo de um que não funciona. Este, por exemplo. Este objeto, uma escadaria. Uma escadaria. E agora é um objeto 3D. Muito mal feitinho. Eu tinha desenhado uma escadaria. Acabei de descobrir que nunca tinha desenhado uma escadaria. E aqui... Se vocês colocarem um plano encostado, quais são as faces deste objeto? Esta, mas depois também tem esta face aqui, por exemplo. Se vocês colocarem um plano aqui, um plano a passar por esta face, encostam a esta face do objeto e veem que um bocado do sólido está de um lado e outro bocado do sólido está do outro. Portanto, este objeto não é convexo. Mas pensem, por exemplo, este ponto aqui e este ponto aqui, se vocês passarem uma linha, fica fora do objeto. Portanto, o objeto não é convexo. De qualquer forma, está aí bonitinho, na página 184, 3 objetos, mostrando que 2 deles são convexos e um deles não é convexo. Objetos convexos depois na arquitetura, quando os edifícios têm buracos, perdem a convexidade. E a relação de Euler diz o seguinte: num poliedro convexo, verifica-se sempre vértices menos arestas mais faces, vértices menos arestas mais faces, igual a 2. Isto aparece muito nos concursos. Uma paixão que os geómetras parecem ter pela fórmula de Euler, ou relação de Euler. Relação de Euler. Que relaciona vértices, arestas e faces. Vértices menos arestas mais faces igual a 2. E vamos ver isso a funcionar. E vamos ver isso a funcionar com alguns objetos. Onde é que isto vem? Eu acho que isto vem... Eu não conheço o suficiente da filosofia do Platão. Nunca tive muita paciência para o Platão. Tenho que confessar. Sempre achei o Platão um manhoso. Uma pessoa de profundas convicções religiosas, mas que sempre me quis enganar, dissimulando essas convicções. Não tem nada de errado termos profundas convicções religiosas, mas depois não podemos pretender que estamos a utilizar raciocínio lógico, científico,
São maneiras de pensar diferentes. A fé e a razão são compatíveis, mas normalmente funcionam em planos separados, e sempre desconfiei do Platão. E então, esta coisa dos sólidos perfeitos, sólidos de Platão, é uma coisa que me faz confusão. Então, um poliedro chamado poliedro de Platão, poliedros de Platão. Não sei, lamento dizer-vos, não sei porquê, nunca tive grande curiosidade. Sempre que aparecia a palavra Platão, eu passava para a página seguinte. E pensei, mais um Platão e as viadagens geométricas do Platão. Então, primeira condição. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. N é o número de arestas de todas. Sabem aqui a paixão pela universalidade. De todas as... N é o número de arestas de todas as faces. N. Depois, todos os vértices são o fim, não é? São a extremidade. Todos os vértices são a extremidade de M arestas. Todos os vértices são a extremidade de exatamente M arestas. A escrita que está aqui é: todos os vértices são pontos em que concorre o mesmo número M de arestas. Todos os vértices são a extremidade de M arestas. Todos iguaizinhos. Mesmo número para todos. E, finalmente, o poliedro verifica a relação de Euler. Finalmente, ora, 1, 2, 3. O poliedro verifica M menos A mais F igual a 2. Muito bem. Todo o poliedro convexo verifica a relação de Euler, portanto, são candidatos, todos os poliedros convexos verificam a relação de Euler, portanto, já está garantida a última condição para ser sólido de Platão. Bom, prova-se, e os autores aqui dedicam-se a fazer isso, prova-se que são 5 os tipos de sólidos de Platão. Estes sólidos de Platão são 5 tipos diferentes, e as relações são para N e para N 3, 3, 3, 3. Portanto, o tetraedro, não é? Tetraedro regular. N e M. Temos o tetraedro regular como sólido de Platão. 3 para N, 3 para M. O segundo tipo são 3, 4. 3, 4. Depois 3, 5. 3, 5. 5, 3 e 5, 4. São estas as 5 possibilidades para a existência, para estes sólidos de Platão. 5 tipos diferentes. Depois o autor do livro diverte-se aqui a mostrar o tetraedro para uma relação 3-3. Vou mostrar depois a imagem na edição. Aqui na página 190. O hexaedro regular, o cubo. Portanto, o exemplo daqui foi o tetraedro. Tetraedro. É a pirâmide que tem triangular, não é? Triangular em baixo, triangular dos lados. Portanto, tem 3 vértices. Não, tem 3 faces, aliás. 3 faces. E depois cada um dos vértices é a extremidade de 3 tetraedros, não é? Aqui, sim. Já desenhei aqui hoje. Vejam. Faces 1, 2, 3.
N é o número de arestas de todas as faces. Pensem nesta face da frente. Uma aresta, duas arestas, três arestas. Vértices. Os vértices são o fim de uma, duas. Olhem este vértice aqui. Uma aresta, duas arestas, três arestas. Portanto, todos os vértices são a extremidade de M arestas. 3, 3. 3 para N, 3 para M. O cubo, que é a relação 3, 4. Pensem que o cubo, cada ponto do cubo, acabam sempre 3 arestas. Trocou isto aqui. 3, 4. 3, 4. Aqui. Exatamente. 3, 4. Como que é? Toda é a MN. Fui eu que troquei aqui a relação. Fui eu e não o IESI. M, N. Agora correto. 3 para M. Isto é, todos os vértices são a extremidade de 3 arestas. E N é o número de arestas de todas as faces. Ora, cada face tem 1, 2, 3, 4 arestas. Portanto, o cubo é um exemplo para este 3, 4 e depois sucessivamente. 3, 5, o exemplo é 3, 5, o exemplo é o dodecaedro regular. 5, 3, 5, 3, o exemplo é o icosaedro regular. E 5, 4 deve ser tão complicado que o autor não colocou aqui nenhum exemplo desta relação 5, 4. Muito bem. Acabar com alguns exemplos. Vamos acabar com alguns exemplos que estão aqui na página 10. Todo o paralelepípedo é um poliedro de Platão. Todo o paralelepípedo é um poliedro de Platão. Será? Vamos ver. Então é paralelepípedo, é o container, não é? É o exemplo que temos mais à mão. O exemplo do paralelepípedo. Paralelepípedo é um sólido de Platão. Então, todas as faces são quadriláteros. Certo? Têm todos o mesmo número de arestas. Era a primeira condição. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Segundo, em cada um dos seus vértices concorrem quantas arestas? Neste vértice concorrem 3, neste vértice concorrem 3, neste vértice concorrem 3, neste vértice concorrem 3. Portanto, temos n igual a 3. E falta ver então que verifica a relação de Euler, não é? Se verificando a relação de Euler, que está aqui em cima, vértices 1, 2, 3, vértices picam, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Arestas cortam, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Faces mais. Ora, faces a de baixo e a de cima, a da esquerda e da direita, portanto 6. 8 menos 12 mais 6. 8 e 6, 14. 14 menos 12, 2. É um sólido de Platão. Vértices menos arestas mais faces igual a 2. O tetraedro é um sólido de Platão. Portanto, isto aqui era um exemplo. N igual a 3 e M igual a 3, não é? Isto era N igual a 3,
m igual a 3. Era aqui exemplo deste tipo. Agora o tetraedro também é um 3,3. Vai alterar-se aqui a relação de Platão, não é? O tetraedro... Todo o tetraedro é um sólido de Platão. Tetraedro, portanto, tem tetra, 4 lados. Se tem 4 lados, tem que ser uma pirâmide. Tem que ser uma pirâmide que é para ter 4. É o único objeto que tem 4 lados. O lado de baixo e os 3 lados laterais. Então vamos lá. Todo o vértice concorrem 3 arestas. Beleza. Toda a face tem 3 arestas. Beleza. Todas as faces têm o mesmo número de arestas, 3. Em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas, 3. Verifica a relação de Euler. Vamos ver. Vértices, 1, 2, 3, 4. Faces, arestas, aliás, menos arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faces, a de baixo e as 3 laterais, 4. 4 e 4, 8. 8 menos 6, 2. Verifica a relação de Euler. Vimos que o N e o M eram ambos 3. E com a relação de Euler é um sólido de Platão. Beleza. Exemplo 12. A pirâmide quadrangular não é um sólido de Platão. Porquê? Não sabia. Vou descobrir agora porquê. Estou a acompanhar, ao mesmo tempo que estou a ensinar, estou a aprender. Então é a pirâmide quadrangular, não é um sólido de Platão. Vediamo. Perché? Dunque, che abbiamo qua? Che abbiamo qua? Ah, bene. Aqui em cima, este vértice, quantas arestas concorrem para ele? 4. Este vértice aqui tem 4 arestas a concorrerem para ele. E este aqui tem 1, 2, 3, só tem 3 arestas a concorrerem para ele. Não é? Não verifica a segunda relação. Portanto, o M não pode ser ao mesmo tempo 4 e 3. Então, este vértice aqui estraga tudo. Estraga tudo porque ele tem 4 arestas a concorrerem para ele e aqui na base, estes outros só têm 3 arestas a concorrer para ele. Exemplo 13. Acabei de descobrir porque é que a pirâmide quadrangular não é um sólido de Platão. E agora, para fechar o vídeo, que está divertido, pelo menos valha-nos isso, o prisma reto pentagonal não é um poliedro de Platão. Então o primeiro problema é desenhar um pentágono. Vamos lá rezar para que isto funcione, saia daqui alguma coisa. Rezemos. E agora, assim e assim. E agora, com boa sorte, vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. E rezar, tentar ter aqui um certo cuidado. A parte mais difícil já foi feita. Este assim, este assim, este assim. E agora, aqui e aqui. Portanto, isto é um seu benzinho, seu bonitinho até. Eu próprio estou surpreendido. Então, isto é um prisma reto pentagonal. Pentagonal porque tem aqui 5 lados. Porquê que não é um sólido de Platão? Não é um sólido de Platão porque, vejam aqui a base, todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas, não é? É a primeira condição. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. Olhem, esta face de baixo tem 1, 2, 3, 4, 5. Esta de baixo tem, a base, tem 5 arestas. E estas faces laterais têm 4 arestas. Tem 4 arestas. Portanto, a face de baixo tem 5 arestas, a face lateral tem 4 arestas. Não é um sólido perfeito. Não é um sólido de Platão. Bom, espero que se tenham divertido a ver este vídeo. Eu diverti-me a fazê-lo. Já tenho o dia ganho.
porque trabalho é trabalho e diversão é diversão. E quando nós conseguimos juntar as duas coisas, ganhamos o dia. Fiquem bem e até amanhã. Amanhã começamos com os corpos redondos e é um assunto talvez um pouco mais difícil, mas não também nada de extraordinário.